Há boatos que quando aparece essa vinheta aqui na televisão, todo mundo já fica um pouco espantado, pois já sabe que alguma coisa de muito importante no mundo aconteceu, a ponto de interromperem o que está passando na televisão para poder informar essa notícia. E desde que o plantão da Globo se popularizou, desde os anos 80 até hoje, foram muitas notícias marcantes que rodaram desde aquela época. E esse é o intuito desse vídeo, relembrar vocês os principais plantões da Globo. Alguns anos atrás, eu assisti esse mesmo tema no canal Nerd Show. E eu gostei bastante, né? Já vi acho que umas 4 ou 5 partes. Aí quando eu estava fazendo meu roteiro, eu decidi que eu ia fazer também, né? É muito bom a gente se relembrar, é claro. A intenção desse vídeo aqui não é entristecer ninguém, muito menos deixar ninguém em pânico. É só a mesma coisa dos outros vídeos, né? Coisas nostálgicas, coisa pra gente se relembrar, caso você já tenha nascido ou não. Eu postei na minha comunidade do YouTube se vocês preferem 2 vídeos por mês ou 1 vídeo por semana. Algumas pessoas falaram que preferia 1 vídeo por semana e me perguntaram por que eu tinha sumido assim, que eu só apareço 1 ou 2 vezes por mês. Assim, por motivos que, exemplo, um vídeo ele fica com mais informações, mais perfeito, quando eu tenho mais tempo para me preparar para isso. Tipo, 2 vídeos por mês de 13 a 15 minutos, com mais informações do que vídeo com 1 por semana com 10 minutos. E eu não dou tanta informação assim. E também que eu tive muito azar, tipo agora mesmo, não sei se você tá percebendo aí, eu tô sem aquela iluminação minha, sabe, que acabou quebrando essa semana. Eu queria esperar mais uma semana para eu poder comprar outra, mas é melhor gravar logo, né, mesmo sem iluminação. Eu dou um jeito aí na edição. E dá pra ver que eu tô realmente sem sorte, hein? Quebra aparelho de iluminação, dá defeito na câmera, dá defeito no tripé. Quando não é tripé, é o microfone. Realmente é muita falta de sorte. Fico com raiva do azar danado que eu tenho. E sem mais delongas, vamos para o vídeo. O primeiro plantão que eu vou falar aqui é bem antigo, lá em 1980, que foi quando o Papa chegou ao Brasil. E o plantão era para informar que o Papa João Paulo II, na época, havia pisado os pés no Brasil. Eu sei que você deve estar pensando, ué, plantão só porque o Papa veio ao Brasil? Direto o Papa tá aí no Brasil e não tem plantão, isso não é grande notícia. Quem assistiu a biografia do Papa João Paulo II sabe muito bem a euforia que ocorreu no Brasil em 1980. Pois o Brasil, pela primeira vez na história, estaria recebendo uma visita da maior celebridade viva da época, que era o Papa. E também uma curiosidade que 1 ano depois, em 1981, ocorreu o atentado contra o mesmo Papa João Paulo II. E o Papa também regressaria ao Brasil mais 2 vezes, em 1991 e 1997. E é claro que nem precisa falar que ele foi muito, mas muito bem recebido por todo o povo brasileiro. Tipo, nenhum Papa tinha vindo pro Brasil antes de 1980. Papa João Paulo II foi a primeira vez. Nunca em toda a história do Brasil houve um fenômeno igual. Nem mesmo João Paulo II, acostumado às viagens e às multidões, teve multidões como estas nos 13 países que já tinha visitado. Ele percorreu por inúmeras cidades e, claro, lotando os lugares que ele ia. Como já disse, uma das maiores, se não a maior celebridade viva da época. Pulando para 1994, vou falar aqui de um plantão que eu tenho certeza que esse plantão popularizou o Plantão Globo, que foi o plantão para anunciar a morte de Ayrton Senna. E atenção, atenção, o repórter Roberto Cabrini fala neste momento via telefônica diretamente do Hospital Maggiore de Bolonha. Cabrini. Comunica a todos os jornalistas aqui do Hospital Maggiore de Bolonha que Ayrton Senna da Silva está morto. Ayrton Senna, é claro que todo o povo brasileiro o conhece, pois ele mesmo foi considerado um grande herói nacional. Pois enquanto piloto ele conquistou 3 títulos mundiais,
conseguindo 41 vitórias na Fórmula 1, sendo de longe o brasileiro que mais havia conquistado vitórias nesse esporte. E também foi considerado um grande herói nas manhãs de domingo, fazendo muitos brasileiros acordarem cedo dia de manhã para acompanhar suas corridas e também, é claro, as suas vitórias. E esse fim de semana é considerado o fim de semana mais sombrio da história da Fórmula 1, pois naquele mesmo fim de semana, o Rubens Barrichello acabou sofrendo um acidente que acabou indo parar no hospital. E um dia antes do Senna morrer, um piloto austríaco, Roland Rosenberg, acabou falecendo também. E para deixar as coisas mais indignantes, essa corrida no dia 1º de maio de 1994 nunca deveria ter acontecido, pois o certo que poderia se fazer era cancelar a corrida para poder investigar os acidentes e também a morte. Ayrton Senna da Silva começou a sua carreira da Fórmula 1 lá em 1984, com o carro da Toleman. E depois de passar 4 anos competindo de igual para igual com pilotos que tinham carro melhores do que o dele, tipo, ele pilotou pelos carros da Toleman e também da Lotus. Foi aí que em 88 ele ganhou um carro bem competitivo, que foi o carro da McLaren, onde ele fez história. Quebrou recorde de poles, recorde de vitórias, conquistou em 4 temporadas 3 títulos mundiais e uma delas a grande vitória no GP do Brasil de 91. Depois desta curva, aponta a Senna, vem pra reta, vai pra vitória, Mihaly Ridazzi, Ayrton Senna do Brasil! Já em 94, com o carro da Williams, com tudo isso daí, né, com a morte do piloto, com o acidente de Rubinho, que o Senna foi correr, infelizmente, na 7ª volta, ele acabou batendo seu carro a mais de 300 km por hora. E depois disso que veio o plantão. E a morte de Senna trouxe assim um impacto muito grande, né, pro Brasil na época. Tipo, no velório, muitos famosos foram por lá, muita gente se despediu do Senna. Homenagem nos estádios. Quando o Brasil ganhou a Copa de 94, o título foi declarado a ele. Muita gente que fala que viveu na época, né? Tipo, tenho certeza que lembra dessa morte aí do Senna. Agora vamos falar do maior acidente radioativo do Brasil, que foi o Césio 137. Um aparelho de radioterapia abandonado e aberto a golpes de marreta num ferro velho liberta a misteriosa luz azul, luz da morte, da tragédia. O acidente com o Césio 137 foi um grave episódio de contaminação por radioatividade ocorrido no Brasil, que teve início em 13 de setembro de 1987. Quando o aparelho foi encontrado em uma clínica abandonada. O aparelho era utilizado em radioterapia. O instrumento foi encontrado por catadores de um ferro velho no local, que entenderam tratar-se de sucata. E isso foi desmontado e passado por algumas pessoas, gerando uma grande contaminação, que afetou muita gente. E além de ser o maior acidente radioativo do Brasil, foi o maior acidente do mundo fora das usinas nucleares, tendo a grande repercussão naquela época. Agora vamos falar sobre os Mamonas Assassinas. Eles começaram a carreira lá em 89, criando a banda Utopia. Depois de reunir alguns membros, eles lançaram um CD naquela época, e esse CD vendeu apenas 100 cópias. Bem triste para eles. Mas eles não desistiram e continuaram lutando. E foram aí que os Mamonas chegaram de vez no topo em 1995, com um CD lançado em julho daquele mesmo ano. E esse CD quebrou recorde de vez na música nacional. Esse CD vendeu 2 milhões de cópias e foi assim um dos únicos CDs assim lançados que tipo todas as músicas do CD fez sucesso nas rádios com crianças. Quando eles iam para televisão assim a audiência triplicava, era algo assim muito eufórico. Porém, como você bem sabe da história, né? Quando eles estavam próximos de fazer uma turnê internacional, depois de sair do show em Brasília, foi aí que o avião que carregava eles acabou caindo. Começam a deixar o Instituto Médico Legal de São Paulo os corpos dos integrantes do grupo musical Mamonas Assassinas e de seus 2 acompanhantes. Os carros do serviço funerário da Prefeitura de São Paulo já estão aqui. Podemos dizer que esse plantão, junto com o do Senna, foi um dos mais impactantes da década de 90, né? Eu não era nascido na época dos Mamonas,
No meu tempo de criança eu lembro de muita música deles, que fizeram e fazem sucesso até hoje. Vamos falar agora sobre o Avião da Chapecoense. A Chapecoense é um time muito tradicional do estado de Santa Catarina. Esse time foi fundado apenas em 1973. E em 2009 eles estavam na 4ª divisão ainda. E apenas 5 anos depois eles já estavam na 1ª divisão. E as pessoas que viram a Chapecoense subindo assim, eu lembro da época, né? Eu tinha 12 anos quando eu vi a Chapecoense subindo. Eu pensei, rapaz, esse time aí não vai durar muito tempo não, viu? É um time assim que vai jogar pela primeira vez da Série A. Porém eu queimei minha língua. Eles ficaram durante muitos anos na Série A, terminando até em posições surpreendentes, como em 9º lugar em 2015 no Campeonato Brasileiro e também a mesma posição no ano seguinte. E depois de se classificarem na semifinal contra o São Lourenço da Argentina, a Chapecoense conseguiu a tão sonhada classificação para a final da Sul-Americana. Olha o lançamento, a bola chegou, pintou o gol, Danilo, foi o Goldar! Foi o espírito de Goldar que salvou essa aí! E enfrentar o time que era campeão da Libertadores naquele momento, que era o Atlético Nacional. Porém, dia 28 de novembro de 2016, não foi possível mais ter final, pois o avião deles acabou caindo. Agora são 4h10, horário de verão. Estamos interrompendo a programação com uma informação preocupante e importante demais. O avião que transportava a delegação da Chapecoense para a Colômbia caiu perto do aeroporto de Medellín. É claro, né, com a comoção que teve, com o resgate das vítimas, fez com que também o Atlético Nacional, o adversário da Chapecoense na final, entregasse o título ao time de Santa Catarina. Com o título da Chapecoense, foram essas as comoções daquela época. Esse foi o mais recente. O plantão para anunciar a morte do nosso Rei Pelé. Uma notícia muito triste acaba de chegar. Morreu Pelé. Foi confirmada há pouco a morte de Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, aos 82 anos. O Pelé teve uma carreira de ouro no futebol, pois foi e ainda é o único jogador a ter conquistado 3 Copas do Mundo. E além, é claro, de ter conquistado muitos títulos pelo Santo, como o Campeonato Paulista, 2 Libertadores e também 2 Mundial. E também é conhecido no mundo todo como o atleta que conseguiu chegar aos 1000 gols em 1969. Eu digo que Pelé é o brasileiro assim mais conhecido no mundo desde, deixa eu ver, nos últimos 500 anos. Pois eu não acredito que nenhum brasileiro seja mais conhecido que ele não. E conseguiu muito mais do que isso, né? Além das 3 Copas, de ser o maior ídolo do Santos, de ser o jogador que mudou o futebol para sempre, né? Que transformou o futebol amador em um futebol bem profissional, que também jogou bola nos Estados Unidos, né? Que fez a Liga Americana ser muito popular naquela época. E foi aí que no dia 29 de dezembro de 2022 que o nosso Rei Pelé, infelizmente, acabou nos deixando. Não foi assim muita surpresa, né? Muita gente já esperava isso, que ele estava bem doente, né? Eu lembro que eu estava vendo a Copa do Mundo do ano passado e também sempre passava as imagens assim de recuperação do Pelé, pois todo mundo queria que ele se recuperasse. Mas enfim, esse foi o rei do futebol. 3 Copas, 1000 gols, idolatria total no futebol. Esse foi Pelé. Esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de verdade, não é mesmo? O que vocês acharam assim? Você comente aqui embaixo se vocês eram nascidos em algum dessa época aí. Espero ter ajudado vocês nesse tom de nostalgia aqui. É muito importante você que está chegando agora se inscrever aí embaixo, compartilhar esse vídeo, me siga nas redes sociais, comente aqui também ideias dos próximos vídeos. E é isso aí. Estou indo lá e até a próxima.